Opa, eu sou o Takeshita Shiratori e eu estou aqui com mais um vídeo nesse canal sobre minhas opiniões. E bom, a gente vai ter minha opinião sincera sobre Devil May Cry 4. Então fique ligado aí no vídeo que, cara, é uma história bem engraçada como é que nesse ano eu consegui ter uma paixão por esse jogo. Cara, eu nunca imaginei que esse dia chegaria, mano. Bom, nesse ano eu completei 17 anos. E nesse dia eu comprei o meu primeiro jogo que eu nunca imaginaria que eu ia conseguir comprar. O Devil May Cry. Só que não tinha muitas opções no mercado, tá ligado? Não tinha o 5, eu queria ter baixado o 5. Mas o mais próximo que eu cheguei foi comprar o Devil May Cry 4. E adivinha, eu gostei. Quando eu comecei a jogar Devil May Cry 4, eu tava muito ansioso. Eu não sabia por onde começar nem nada, era tudo muito novo pra mim. E o que aconteceu? Bem, por essa ansiedade, cara, meio que eu comecei o jogo já tryhard, que eu comecei na dificuldade mais difícil do jogo. Eu literalmente comecei o jogo na dificuldade Legendary Dark Knight. E logo nesse primeiro dia que eu comecei a jogar o jogo, eu já queria desistir. Mas não, eu não desisti. Quando eu comecei pela segunda vez, eu vi que o jogo tinha um missão menu. E o que eu fiz? Ah, cara, fui na dificuldade Devil Hunter, que é caçador de demônios, e eu comecei a gameplay suavemente. E, cara, durante esse tempo, eu via muito tutorial, saber como é que jogar. Eu até conversava com meus amigos sobre a minha experiência. Um deles até falou pra mim, o Gabriel, conhecido como Deukelion, ou para nós, o Lord Deukelion, ele me explicou bem como é que funcionava Devil May Cry. Que não é um jogo tipo os outros jogos que eu já joguei na minha vida. O Devil May Cry é um jogo de combo. Ou seja, eu tinha que meter a merda de um combo nos inimigos. Com o tempo, eu fui pegando a manha e eu comecei a combar direitinho. Mas sério, quando vocês começarem a jogar Devil May Cry, eu recomendo bastante mesmo, que vocês simplesmente joguem na dificuldade normal e depois vão passando pelas outras. E também, cara, eu recomendo que tu pesquise combos de Devil May Cry 4 para o seu personagem que está utilizando. Como o personagem principal do jogo é o Nero, a gameplay inteira, depois é o Dante, você só precisa pesquisar um combo que tem o Nero, que tem o Dante, essas coisas. Depois eu falo dos outros personagens, porque o que eu comprei foi a Special Edition do Devil May Cry. Bom, durante a minha aventura no Devil May Cry 4, eu meio que, cara, desbloqueei muita coisa nova sobre Devil May Cry. Por enquanto, eu só tinha noção do jogo por causa de memes, essas coisas. E eu nem sabia que era um jogo, tá ligado? Eu só achava que era uma fan-made, uma fan-animation, essas coisas. Tanto que em 2024 começou a vir o meme do Dante dançando a música do Hakari. E foi aí que eu conheci Devil May Cry direito. Depois eu pesquisei que é um jogo, uma história completa e tal. O meu amigo, o Deukelion, ele me recomendou um vídeo de 4 horas. Sim, um vídeo de 4 horas sobre a história completa do Devil May Cry. A timeline definitiva mesmo. E se quiserem eu posso deixar o link na descrição. Caso você que quer começar a história do Devil May Cry, eu vou te recomendar a timeline do Mr. Garcia. O vídeo é muito bom, recomendo demais. Bom, durante minha própria aventura no jogo, cara, no começo eu achava difícil. Mas como eu expliquei, era por causa da dificuldade que eu botei no jogo. Depois, cara, com o tempo, eu só fui jogando uma vez por mês, uma vez por dia e tal, por causa que eu achava o jogo difícil. Com o tempo eu fui pesquisando, fui aprendendo, fui conversando com amigos meus que jogavam Devil May Cry, como por exemplo esse mesmo que eu tô falando agora, o Deukelion, que cara, por causa dele, ó, que Deus abençoe esse cara, porque mano, ele que me apresentou Devil May Cry, foi ele que me apresentou esse jogo incrível e maravilhoso chamado Devil May Cry. E cara, os personagens com o qual eu me apeguei, me apaixonei muito mesmo da história, foram o Nero,
do Devil May Cry 4, que pra mim, aqui é o visual definitivo do Nero, porque o Devil May Cry 5 estragou o visual dele. Sério, nem parece o Nero. Se tu olhar pra ele, nem parece o Nero, mas só por causa da personalidade, é o próprio Nero da história do jogo. Depois eu fui me apaixonando realmente pela personagem Lady, tanto que eu, sabe, né? Eu gosto de mulheres duronas, assim como a Lady, e eu comecei a gostar dela durante o jogo inteiro também. Tanto que ela também virou uma das minhas personagens favoritas de se jogar. Também, aquela bazuca que ela usa pra matar os inimigos é hit kill, moleque. Bom, e também durante a minha aventura do Devil May Cry 4, eu tive alguns desafios à frente. Como eu não consegui enfrentar um boss na primeira e sempre deixar pra semana que vem. Tanto que isso me ajudou muito, cara, muito mesmo. O Devil Hunter, a dificuldade do Devil May Cry 4, que eu finalizei ela inteira, não é difícil. O problema, cara, é que a cada dificuldade que tu vai aumentando, o jogo vai ficando difícil. E o Devil Hunter é isso. Ele é uma... Como o meu amigo falou, Devil Hunter é as dificuldades mais fáceis do jogo. Mas, cara, eu acho que ele mentiu. Porque eu não considerei muito fácil, não. Porque eu demorei muito. Mas muito mesmo pra finalizar o jogo por causa dessa dificuldade. Mas, cara, até de lá pra cá, mano... Tipo, acho que finalizei o jogo em setembro. Eu consegui jogar bem. Eu tava indo bem, a aventura tava indo muito ótima. Tava gostando da gameplay, essas coisas. E também o jogo é o definitivo pra mim, cara. Eu gosto do Devil May Cry, o 4. Porque, mano... Primeiro, Devil May Cry 4 foi criado há 17 anos atrás. Ou seja, em 2008 tivemos o Devil May Cry 4. A Special Edition lançou em 2015, depois de Devil May Cry Reboot, que agora, né, tá sendo muito valioso pelos fãs do Devil May Cry. Apesar do visual do Dante do Reboot não ser incrível, essas coisas, todo mundo considera a gameplay do jogo ótima, só tá sem provocações. Por falar nas provocações, a provocação do Nero e do Dante e dos outros personagens é muito boa. Bem, algumas são bem mess, tá ligado? Vamos dar um exemplo. A do Dante e a do Nero, eles têm mais provocações. Tipo, o Dante, ele provoca mais, ele tem as provocações dos outros jogos. O Nero, ele tem a provocação dele, que como ele tá na igreja, meio que as provocações dele são de um adolescente rebelde. E uma delas que eu gosto, que é quando ele se curva como um cavaleiro e estende a mão, pedindo uma dança. Que, por sinal, dança não tem de nada, né? Pô, vamos conversar aqui. De dança ele não faz nada, porque a dança que ele faz com os inimigos é muito brutal. O Nero também, pelo que eu vi dele, a reclamação que tem Devil May Cry, o 4... Bem, vamos falar agora da reclamação dele. O jogo em si, ele é perfeito. Pra mim, pra quem começou a jogar o jogo, é perfeito. Mas tu começar a jogar a timeline completa, cara, do jogo, tu não vai achar perfeito o Devil May Cry 4. Temos o exemplo do Mestre Alucard, que ele falou no vídeo dele que Devil May Cry 4 é um jogo imperfeito. Por quê? O Dante tá como secundário. Isso que eu vi nas análises dos jogos do Devil May Cry 4. O Dante, ele é o único personagem que deveria aparecer mais na história. Tanto que dizem que ele não se encaixa no jogo em si. E eu vou falar a verdade, mano. E daí? A qualquer momento alguém vai substituir o Dante. Porque o Dante, ele já tá nos 40 e poucos anos, essas coisas assim. E o Nero ainda é jovem. Tanto que todo mundo teorizou que quando lançou Devil May Cry 4, no caso o primeiro o trailer, e viram o Nero no lugar da gameplay, todo mundo achou que o Nero ia ser tipo, sei lá, um filho do Dante da vida, tá ligado? Mas acabou sendo o sobrinho, porque o pai dele é o Virgil, que já vamos falar sobre ele, porque, mano, o Virgil nessa gameplay foi um dos meus combos mais fáceis de poder fazer, mano. Vamos falar agora da Lady do Devil May Cry 4. Cara, eu nunca joguei de Lady no DMC3, tanto que eu nem joguei o DMC3. Mas pelo que todo mundo fala, ela não é tão boa assim no jogo. Mas, cara, eu falo o contrário. A Lady é boa pra caralho no jogo. Porque, vamos dar exemplo.
A maioria das habilidades dela, todo mundo vai gostar por causa que ela não tem uma espada, ela não tem uma faca. Ela usa mais as armas dela. Ela tem um arsenal de armas. E a bazuca dela é muito pesada dela atacar, tanto que tu não vai conseguir zerar a gameplay inteira, como o Dante e o Nero que usam uma espada, ou a Trish que usa a espada nas mãos. A Lady, ela usa mais ou menos os tiros. E cara, eu recomendo tu muito fazer combo só de arma com a Lady, porque ela é muito boa mesmo. Eu finalizei o jogo pela segunda vez com ela, e ela é muito boa pra jogar, por causa que, mano, aquele padre maldito do jogo que eu falo daí depois é um desgraçado, um maldito, tanto, cara, eu falo daí depois. A Lady, ela conseguiu derrotar o boss muito fácil, no caso eu, né, que eu tava controlando. E, mano, eu recomendo bastante tu treinar com a Lady nos jogos do Devil May Cry. Não sei se no 5 ela é uma personagem utilizável, ou se é só numa Special Edition aí do Devil May Cry 5. Mas, cara, ela é boa. Sério, ela é boa. Ela não é que nem do anime do DMC, da Netflix, que ela fica xingando. Ela não xinga. Ela é muito evangélica. Entre aspas, né? Eu falo evangélico por causa que Devil May Cry, o 4 se passa numa igreja. Então, né? Evangélica. Ó, que merda que eu falei, né? Bom, também temos um pequeno porém que eu vou te falar. Durante a gameplay que eu tava jogando com a Lady, eu cheguei na parte de uma das vilãs que é uma... Cara, eu não sei o nome dela, eu não vou conseguir pronunciar o nome dela. Mas não sei porque, me lembra muito a Era Venenosa da DC. Então eu chamo ela de Era Venenosa. E cara, o que eu posso dizer... Eu fiz uma piada durante a gameplay, que obviamente vocês não vão achar graça, porque ninguém acha graça do que eu falo. Que foi tipo, rapaz, eu vou fazer uma referência aqui, hein? E matei a bichinha. Eu fiz a referência do anime. Eu acertei a bazuca na cabeça dela e ela morreu. Que nem no anime. Eu sei que não foi engraçado, né? Beleza, vou parar de ser piadista e ser mais sério dessa vez. A Trish do Devil May Cry 4, cara. Como eu vou falar depois dela, que é o Virgil, cara, a Trish, ela é boa demais pra combar. Os ataques dela é muito rápido. A espada parece ser pesada, mas na mão dela é muito leve, mano. Bem boa pra poder fazer combo. E, cara, o Devil Trigger da Trish, que eu nem sabia que ela tinha Devil Trigger. Eu aposto que você, fã de DMC que tá iniciando agora o jogo, nem sabia que ela tinha Devil Trigger. O Devil Trigger dela não muda nada. Não é que nem o do Dante, do Nero ou do Verge que muda alguma coisa. O que muda nela é que ela coloca um óculos, sim, a merda de um óculos, e fica com os raios em volta. Isso é o Devil Trigger da Trish. E cara, eu achei bom. Os poderes dela baseados na eletricidade. E cara, ela é perfeita. Ela comba em soco, comba em espada e comba em arma. Quem gosta de fazer combo com isso daí em jogos... frenético mesmo, cara, ela é boa pra fazer muito combo. Se a história em si do Devil May Cry 4 fosse separada entre a Trish e a Lady, tipo, no jogo é assim, né? Ela substitui o Dante e o Nero no lugar, que são os dois principais do jogo. Mas, cara, o que eu estou dizendo é que se a Lady e a Trish fossem dois personagens separadas no WoD, tipo, um espaço de selecionar personagem fosse a Trish e o outro a Lady, cara, a Lady seria perfeita pra quem quer começar a jogar Devil May Cry nas dificuldades. Não sei se nas dificuldades mais difíceis ela é fácil de zerar. Não sei, mas cara, saiba uma coisa. Nunca diga nunca, porque cara, vai que ela é bem fácil. E bom, chegou ele, o personagem favorito da galera, que eu sei que tem muito fã que gosta desse cara, mano. I am the storm that is approaching. Mano, o Dante do Devil May Cry 4, eu acho que em todos os jogos das Special Editions que aparece,
Ele é muito bom pra zerar o jogo, cara. Eu zerei ele na dificuldade Esparda. Son of Sparda, pra falar a verdade. E, cara, o Virgil é muito bom. Mesmo nas dificuldades mais difíceis, ele é bom, cara. O combo que eu mais usei nele, mano, foi usar a Beowulf, o Devil Trigger, deixa eu ver quem mais, a Yamato e a Force Eggen. Essas foram o meu combo pra poder pra zerar o Devil May Cry 4 com ele, mano. Desculpa que eu tô muito ansioso pra falar desse cara, mano. O Virgil, mano, eu nunca ia esperar que ele seria realmente um bom personagem. Eu não tava esperando muito dele e essas coisas aí e tal, mas, mano, o que esperar dele? Ele é perfeito pra zerar um jogo, mano. Assim como a Trish, que eu falei agora há pouco, o Virgil é o melhor personagem pra zerar Devil May Cry. Se eu tivesse começado a zerar ele no começo do jogo, cara, eu não teria desinstalado Devil May Cry 4. Tanto que eu nem desinstalei, né? Até hoje eu tô com o jogo e eu tô zerando na dificuldade que eu comecei o jogo, que é a Legendary Dark Knight, mano. Bom, continuando. O Virgil, ele é muito bom mesmo. Tanto que ele tem que estar motivado para poder melhorar suas habilidades. E ele tem que estar mais forte usando Devil Trigger. O combo mais básico que eu vi que os caras usam é Virgil usando o Beowulf e a Yamato, ou a Force Egg, tanto faz. E o Devil Trigger ser usado só algumas vezes para poder melhorar a batalha. Mas, mano, como eu sou maluco, todas as missões que tinha inimigo, o Virgil tava de Devil Trigger. Eu sempre utilizei o Devil Trigger do Virgil de maneira mais errada possível, que é transformado a gameplay inteira pra finalizar o jogo. E, cara, só pra finalizar o jogo, mano. É só pra isso. Bem, teve alguns momentos aí pra cá que eu não gostei com a gameplay do Virgil, que é aquela missão maldita do dado, mano. Uma pergunta, vocês têm dado em casa? Bom, continuando. O Virgil, mano, ele no jogo em si é bom. Eu recomendo, se tu for começar Devil May Cry, comece de Virgil, mano. Primeiro pega a mãe com o Virgil. Depois tu vai com os outros personagens. Bem, se tu quer seguir a história original, vai com os outros personagens. Ninguém te obriga a nada. Mas, cara, o Virgil nesse jogo mesmo, é o melhor personagem que existe. Agora, mano, falando dos bosses, eu não vou me lembrar de todos. Tanto que eu vou chamar, eu não vou botar nem imagem deles aqui, que eu não sei o nome de cada um. Mas, cara, eu vou chamar eles de apelidos aleatórios. Começando com o primeiro boss do Devil May Cry 4, o Dante. O Dante todo mundo conhece, é o padrão, o boss que começa o tutorial do jogo e essas coisas aí. E por aí vai. Agora, os bosses de verdade do jogo. Bem, o Dante aparece lá pro meio do jogo pra ser também um boss. Mas, cara, já falamos dele. Vamos começar com o Dogão de Fogo. Eu chamo ele por causa que ele é um cavaleiro infernal que odeia o Sparda. Quem não odeia, né? Todo mundo do Devil May Cry 4 odeia o Sparda, os vilões. Tirando o Dante e alguns outros personagens que respeitam a lore dele. Continuando. Cara, a primeira vez que eu enfrentei ele, eu morri. Mas, de novo, pela segunda vez, com a Lady, com o Dante, com o Dante, é que o Dante aí, que tem as missões aí pro final do jogo, que o Dante tem que seguir o mesmo o caminho do Nero, só que o contrário, ele enfrentou os mesmos bosses, o contrário do Nero. Cara, eu já matei todos os bosses do jogo de boa, mano. Teve dificuldade uma ou outra? Teve, só que foi de boa depois de eu aprender o combo básico. Depois temos o Sapão. Esse bosta de sapo, mano, eu odeio ele. Eu simplesmente odeio esse sapo branco. Porque, mano, ele primeiro ele é que nem aquele peixe-lanterna. O diabo... Não sei como é o nome dele. O peixe-lanterna mesmo. O bicho, mano, ele invoca duas mulheres. No caso, ele usa duas antenas que na ponta tem mulheres sexuais. Que, mano... Com o Nero, ele começa a batalhar com elas. O Dante, pelo ser brincalhão, o Dante, ele, né? O Dante, ele quase cai na laia, mas como ele é o Dante, ele não cai. Ele é fiel a si mesmo, bate no sapão de boa e brinca com ele quando ele ganha
a melhor arma do Devil May Cry 4, digo a mim, que a melhor arma daquele jogo, mano, é a arma de Pandora. A Twitch também tem, quando descobri que ela teve, mano. Eu só meti bala nesses inimigos desgraçados. Depois, temos a erva venenosa, que eu já falei. Não é depois dela, né? Tem o Gago. Bem, o Gago do Devil May Cry 4 é o pai da Nico do Devil May Cry 5, pra quem não sabe, tá aí, pra quem sabe, não é novidade. Por que eu chamei de Gago? Tem uns momentos aí no jogo que ele gagueja. E ele gaguejando é muito engraçado, tanto que o Nero imita ele gaguejando, tá ligado? E durante... ele é chato, eu não gosto dele. Porque, mano, a dificuldade que ele faz, mano. Primeiro ele lança vários servos que são espadas. Espadas voadoras. Depois ele solta um raio laser em você. Não, o campo inteiro vira um raio laser e te dá choque na bunda até tu morrer, cara. Mas depois que tu finaliza ele, o Nero libera o Devil Trigger. E também o Nero, ele dá safo nele em algumas missões depois. Aí depois vem a Era Venenosa, que eu já falei. Ela é uma boss chata. Na verdade, a maioria dos bosses de games são chatos. Mas, cara, a batalha dela eu gostei pra caralho. Pra caralho mesmo. Cara, eu fiquei puxando ela pra baixo, fiz combo e tal. Esperei ela tentar descansar, porque eu aprendi como é que faz o combo do Nero nos bosses. É só esperar eles descansar. E continuando, temos também o irmão da Kiri, a namorada do Nero. A Kiri, a que a gente tem que salvar o jogo inteiro. Eu acho que eu nem preciso mostrar, porque eu acho que você já deve conhecer ela. Mas quem quiser, mano, tá aqui uma imagem dela. A Kiri no Devil May Cry 4 é tipo a princesa do Contos de Fadas, que a gente tem que salvar com o príncipe, que é o Nero. Mas com os outros personagens é diferente, porque ela nem aparece direito. Ela só aparece no final da Lady da Twitch, vendo elas vendo o Nero beijar a Kiri. E com o Virgil ela nem existe pra vida dele, tá ligado? O Virgil ele aparece anos mais tarde do Devil May Cry 4. Continuando, temos também o padre. Não é o padre é depois. Cara, tô me confundindo. O irmão da Kiri, o Credo. O Credo é o irmão da Kiri, o mais velho. E como o Nero é irmão adotivo deles, o Credo ele não vê o Nero como parte da família. Ele vê o Nero como um demônio, essas coisas, porque é verdade, o Nero é um meio demônio, só que ele não é tipo que nem os demônios que a gente conhece, essas coisas assim. Tanto que no final o Nero se confessa e o Credo morre. Spoiler pra quem não jogou o game, o Credo morre. Mas o Credo como boss é muito divertido de lutar. Eu acho que é uma das batalhas mais fodas que eu já joguei, mano. O Credo, ele se transforma numa versão... Eu chamo aqui de Devil Trigger. Eu acho que eu chamo de Angel Trigger. Não sei, por causa que ele vira tipo um anjo com um demônio. E essas coisas aí, por causa que a Ordem da Espada, que é onde que o Nero fica, eles mexem muito com esse bagulho de demônios e anjos e essas coisas aí. Bem, o triste é que na luta contra o padre, que vem logo depois, o Credo morre nas mãos de Dante. E eu não sei porquê, mas tem gente que shippa os dois. Eu acho isso nojento, porque os dois mal se conhecem. Mas, tirando isso, temos a versão Ângelo do Gago, que, mano, a versão Ângelo dele é muito grotesca, mano. Eu não sei como é o nome, eu só sei que depois de eu ter pesquisado a forma Ângelo do Credo, eu descobri que o nome é Ângelo. Não me julguem, tá bom? Bem, a forma Ângelo do padre, ele é tipo uma abelha com pelos, essas coisas. E é muito nojento. Cara, é muito nojento. Parece uma barata. Quem tem nojo de barata vai entender, mano. O bicho, ele tem garras, ele tem uma cabeça de inseto, essas coisas aí. É muito nojento. Tanto que no final, lá pro fim do jogo, quando o Dante recupera a Yamato, que o objetivo do jogo, além de salvar a Kiri, tem que pegar a Yamato, o padre morre nas mãos do Dante. Graças a Deus, eu não gostava mais de ver aquele padre não, o Gago, é o Gago. O padre é o último. Ver aquele Gago, mano, uma zilhão de vezes. Eu odeio esse personagem, eu não sei. Eu odeio esse cara. É chato pra caralho. Agora, mano, vê as batalhas mais difíceis que eu fiz no Devil May Cry 4.
A luta do Padre Sanctus, o vilão principal da história do Devil May Cry 4, foi uma das lutas um tanto quanto épicas, mas também chatas. Porque, mano, o padre, na primeira missão que a gente derrota ele tá na forma humana dele, porque no começo do jogo o Dante mata ele. Aí depois, em algum momento da história, que eu esqueci, ele volta à vida com o sangue demoníaco. Aí depois o padre assume uma forma que ele ganha chifres, cara, nas costas. Sim, nas costas. O cara é corno, só que nas costas. Como isso é possível? Como isso é possível? Eu não sei. Mas, cara, a segunda transformação dele é muito poderosa. E eu recomendo, cara. Se você tá jogando de Nero ou Dante contra ele, mano, cara, boa sorte, porque é difícil demais. Mas se tá jogando de Virgil, tranquilo. Eu finalizei com o Virgil pela primeira vez com ele. Mas, cara, a forma do santo, que é a forma final dele, mas também é uma das lutas que o Dante enfrenta, que é muito difícil também. Cara, o Santos, ele, como eu posso dizer, ele é um Esparda no Devil Trigger, só que gigante. Ele é a própria versão do Esparda gigante. E eu não entendo porque ele tinha que virar um boss. Na verdade eu até entendo, pra história, essas coisas, mas, mano, os caras fazem um boss muito difícil, tanto na dificuldade fácil. E eu tô com medo de matar ele na dificuldade que eu tô agora, que é o lendário Cavaleiro Negro. Vamos traduzir, pronto, foda-se. Mano, o Santos, no fim do jogo, quando a gente mata a forma humana dele, o que acontece? Ele se funde à estátua gigante destruída. E a estátua fica com o rosto dele. Como? Não me perguntem. DMC. E bom, cara, como sempre, o Nero e o Dante sempre precisavam de. Na verdade, quem mataria é o Nero. Mas, cara, a missão dele é só uma bem fácil, cara. Tu só tem que dar um soco na mão dele. Enquanto aparecer a segunda, tem que dar outro soco. Só que tem que ser com um Devil Trigger. Não, com o Devil Bringer dele, que é do Nero, que é o braço demoníaco. Como? Cara, simplesmente aperta a bolinha. Porque se tá jogando no PS4, os botões do Devil May Cry é o X e o triângulo. O X é pra pular e o triângulo é pra atacar. Se tu quiser, o X e o triângulo são pra acessar entradas dentro de alguns locais que precisam ter uma entrada, tipo uma porta, essas coisas aí. O bolinha é o puxão do Nero, que pega o inimigo no ar e começa a fazer um combo aleatório com ele. Mas diferente dos outros jogos, cara, que é o Quick Time Event, por exemplo, do God of War, que tem a porrada de botão, o Devil May Cry 4, ou os outros jogos do Devil May Cry, não tem. Nenhum tem. Porque isso é inovação da Capcom, a empresa do jogo. Continuando, o quadrado é o tiro. Sim, tiro. O Nero dá tiro nos inimigos. Porque sempre tem que ter pistola nos jogos. E eu não tô reclamando, a pistola até que é boa, tanto no Devil Trigger quanto no normal. E bom, cara, no final do game, se tu finalizar a história com os personagens principais do jogo, que é o Dante e o Nero, bem, tu vai liberar o final que o Nero ele vai beijar a Kiri, só que uns demônios atrapalham. O que acontece? O Nero vai lá espancar os demônios. Tanto que nos créditos que acontece no jogo, tu tem uma missão simples: proteger a Kiri dos demônios. Tu tem que matar o máximo de demônios possíveis e não deixar eles atacarem a Kiri. E depois tu finaliza o Devil May Cry 4. Mas Takis, como é os outros finais dos jogos do Devil May Cry 4? Como são os outros finais com os outros personagens? Bom, eu te digo, com o Virgil, que foi o segundo que eu finalizei o jogo, você simplesmente derrota os inimigos dentro do santo. Sim, tu derrota os inimigos dentro do santo. Enquanto finaliza o jogo, fica de noite e o Virgil sai depois de uma longa batalha e dizendo sobre alguma coisa sobre o que ele fala, que é o poder e tal. Mas na sombra dele revela o Devil Trigger do Nero. Então a hora certa joga com o Virgil, né? Não. O Virgil só é uma exceção do jogo. A Lady e a Trish, basicamente, elas saem do padre primeiro e depois começa a missão de matar todos os demônios fora do padre.
E o que acontece em seguida, meus caros? Simplesmente eles vêm com o Dante, elas vêm com o Dante, o Nero e a Kira se beijando. E assim acabamos a lore de Devil May Cry 4. Eu não sei se eu contei certinho, eu só contei o que eu sei do jogo e essas coisas. Bom, o que eu tenho a dizer? Chegou a hora da minha nota sobre Devil May Cry 4. Eu gostei do jogo. Simplesmente eu gostei do jogo. Cara, por ser o meu primeiro jogo da franquia, vocês podem até me chamar de ridículo. Ah, mas tu não tá seguindo a história do jogo canônico, essas coisas. Cara, eu assisti 4 horas da lore inteira do Devil May Cry. Tu acha mesmo que eu vou perder meu tempo jogando os outros jogos? Eu vou jogar os outros jogos com completamente 18 anos. Eu vou comprar o pack de 3 jogos que tem o Devil May Cry 1, 2 e 3. Pronto. Ah, se quiser pode vir o 5. Bem, Devil May Cry 4 Special Edition. O jogo normal é bem simples. Pelo que eu sei, Devil May Cry não é um jogo que tu finaliza uma vez. É um jogo pra tu finalizar mais de uma vez. Tanto que eu só contei a história do Special Edition. O normal não muda nada. É a mesma história do jogo, só que tu não tem acesso a Lady, ou a Trish, ou o Virgil. Você só tem acesso ao Dante e o Nero. E a cada dificuldade que tu vai jogando, mais skins, dificuldades, tu vai liberando. Tanto que eu tô indo até agora atrás da skin do Nero da roupa invertida, que ele tá com um braço de magma. Sim, esse braço é bonito. Eu gostei pro Devil Bringer dele. E o Dante de roupa preta, que eu gostei muito da roupa preta. Tanto que eu comentei até com meu amigo, quando eu liberei no Son of Sparda a skin do Virgil de roupa vermelha, que, uma curiosidade, no DMC3, o boss que tu enfrenta com o Virgil, que na Special Edition do 3, você enfrenta o Virgil vermelho. É, o Virgil da roupa vermelha. Como? Eu não faço a menor ideia, ele enfrenta o próprio Cone ao invés do Dante. Tanto que arrumaram isso no DMC5. Que tu enfrenta o Dante e o Nero no final do jogo. Não sei se é isso mesmo. Eu vou confirmar com meu amigo. Meu amigo deu o que tá assistindo o vídeo. Me confirme. No final do jogo do DMC5, o Virgil enfrenta o Dante e o Nero? Ou é só o Dante? Ou é de novo um Virgil vermelho que a Capcom gosta de fazer isso? Bem, eu vou esperar essa resposta nesse vídeo. Minha nota pra esse jogo, cara, muita gente fala que é imperfeito, que não tem uma história boa, que o jogo, só por causa que o Dante não é o protagonista, é uma merda, essas coisas aí, que o jogo é ruim. Eu dou um 10/10. Eu gostei do jogo, a estética que ele traz, a lore que ele tem, tudo nele é perfeito, cara. Eu recomendo bastante você jogar em Devil May Cry 4. Recomendo bastante mesmo. Se você tá procurando um jogo pra poder jogar, cara, não começa como eu, que comecei pelo 4 e eu vou começar a jogar os outros jogos da franquia. Não, começa pela lore em si, ou assiste o vídeo de 4 horas que eu vou deixar aqui mesmo na descrição do vídeo do Mr. Warcia. Bom, é isso. Essa foi a minha experiência com Devil May Cry 4. E, mano, eu vou continuar jogando. Eu tô com o objetivo de finalizar todo o jogo. Quero platinar o jogo inteiro, as dificuldades inteiras e tudo mais. Vão me chamar de louco? Vão me chamar de louco. Vão demorar bastante? Bastante. Mas, se Deus quiser, eu consigo finalizar tudo. É isso. Obrigado por mais um vídeo. Falou!